Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos onde nós falamos sobre textos comentados de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Então, se você gosta de psicanálise, se você está estudando psicanálise, se você é um estudante, por exemplo, de psicologia, se você gosta de entender o funcionamento da mente humana, questões emocionais, comportamentais, então você está no canal certo e precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque aqui a gente tem muito conteúdo relevante para você que se interessa por esse assunto. Aqui no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre um texto de Freud que é pouco conhecido, né? Na verdade, Freud tem alguns textos que são conhecidos, por exemplo, como textos breves, textos pequenos de Sigmund Freud, e esses textos, na verdade, eles trazem um conteúdo bastante interessante para a gente discutir. E eu quero trazer hoje o texto que é a Associação de Ideias de uma Garota de 4 anos. O nome do texto é A Associação de Ideias de uma Garota de 4 anos. Ele foi publicado em 1920. E é um caso bastante curioso aqui, é um caso que Freud vai tecer alguns comentários que eu acho que são relevantes aqui para a gente trazer aqui para o canal, tá? Uma questão aqui que ele começa falando é que ele recebeu uma carta de uma mãe de uma criança de 4 anos de idade, e aí o que vai acontecer? Eu vou ler a carta aqui para você, porque a não ser que o Freud tenha resumido, essa carta aqui é muito breve. Então a mãe vai dizer basicamente o seguinte: o Freud transcreveu aqui a correspondência que ele havia recebido da mãe de uma menina de 4 anos. É válido ressaltar que elas eram americanas, né? E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai colocar alguns termos aqui em inglês, né? 2 termos para ser mais preciso, e que traz toda a compreensão do que a criança estava querendo falar, na verdade. Então a mãe da criança escreve o seguinte: tenho de lhe contar o que a pequena disse ontem, no caso a filha dela, né? Ainda não me recuperei do espanto. A prima Emily falou que mudaria para um apartamento. Então, a menina falou, a menina, no caso, a filha dela, de 4 anos. Se Emily se casar, vai ter um neném. Eu me surpreendi e perguntei: como você sabe disso? E ela respondeu: quando alguém casa, sempre vem um neném. A mãe repetiu: mas como você pode saber disso? E ela, a menina de 4 anos, disse: eu sei muita coisa. Eu sei também que as árvores crescem na terra. Veja que ligação. No caso, a mãe escrevendo aqui para Freud, continuando escrevendo. Veja que ligação. É justamente o que eu pensava em lhe dizer um dia como esclarecimento. E a menina continuou: também sei que Deus cria o mundo. Quando ela diz coisas assim, mal posso acreditar que ainda vai fazer 4 anos. Então vamos lá. O que foi que a menina falou para a mãe? O diálogo foi: olha só, a menina, no caso, ela tinha uma prima chamada Emily, que era mais velha. Essa Emily se casou e a menina falou assim: se Emily se casar, vai ter um neném, né? Então a mãe achou estranho, né? Uma criança, lembremos aqui que a gente está no ano de 1920. Então a mãe achou estranho, né? Como é que ela sabe disso? 4 anos de idade, quando a pessoa se casa, a pessoa vai ter um neném, como é que ela sabe disso, né? Então a mãe perguntou: como é que você sabe disso? Ela respondeu: quando alguém casa, sempre vem um neném. E a mãe continuou: mas como é que você pode saber disso? E a menina disse: eu sei muita coisa, eu sei muita coisa a mais. Eu sei também que as árvores crescem na terra. Quando ela fala crescem na terra, ela está falando aqui in the ground, né, em inglês, o termo em inglês. Então, na verdade, a menina não quis dizer que as árvores crescem no planeta Terra, mas crescem no chão, né, fixadas no chão. E aí depois a menina falou: eu sei que as árvores crescem na terra e sei também que Deus cria o mundo. Então, o que Freud entendeu aqui que a menina, na verdade, ela estava querendo falar, né? Ao que parece aqui, a mãe entendeu a primeira ligação que ela fez, porque ela disse assim: sempre que a pessoa se casa, a pessoa tem um bebê. E eu também sei de mais coisa. Eu sei, por exemplo, que as árvores crescem na terra. Então, o que Freud entende aqui é que a menina está fazendo uma associação de ideias no seguinte sentido: a terra seria, no caso, a mãe terra, no caso, né? A representação do que ela fala da terra seria, no caso, a mãe. E quando ela fala basicamente que também sei que Deus cria o mundo, então na lógica da menina, o Freud vai entender que a criança, ele chega a falar aqui no final que já existem, no caso aqui, já notamos, ele fala isso, já notamos muitas observações seguras
que bem cedo as crianças começam a usar símbolos. Então as crianças começam a usar símbolos, Freud já sabia disso, já havia notado isso, para justamente dizer aquilo que elas estão entendendo, né? Então quando essa criança fala, Emily vai casar, e daqui a pouco ela vai ter um bebê. E eu sei que ela vai ter um bebê porque as pessoas sempre que se casam têm um bebê. E eu também sei, por exemplo, que as árvores crescem na terra, e também sei que Deus criou o mundo. Na verdade, o Freud entendeu aqui que essa criança substituiu o pensamento direto por um pensamento, por uma sublimação, digamos assim, correspondente, né? Então, uma sublimação correspondente. No caso, a sublimação que ele está falando aqui seria basicamente o seguinte: a linguagem da menina, através de símbolos, né, essa associação de ideias que ela fez, foi de uma forma tal que pudesse ser socialmente aceita. Mas, no fundo, ela está dizendo o seguinte: olha só, eu sei que o pai tem relações sexuais com a mãe, e eu sei que a mãe engravida de um bebê. Só que ela traz isso através de um processo de sublimação correspondente, que Freud vai citar aqui, através de uma simbologia na linguagem, onde, por exemplo, Deus, que criou o mundo, seria o pai. Então ela está dizendo sim que sabe que os bebês vêm do pai, só que ela falou isso de uma forma, através de uma simbologia, né? E Freud vai chamar isso de uma sublimação correspondente aqui. Quando ela faz a lógica, quando as pessoas se casam, tem um bebê, e eu também sei, por exemplo, que a terra, as árvores crescem na terra, e sei que Deus criou o mundo. Então, na verdade, Deus fazendo o papel de pai, a terra, no caso, fazendo o papel de mãe, e as árvores sendo a representação da criança. É muito curioso porque Freud traz nesse texto breve aqui uma linguagem simbólica, uma linguagem que traz uma sublimação correspondente, como ele já falou, de uma criança de 1920, uma criança americana que tinha apenas 4 anos de idade. A mãe talvez não tenha percebido que essa criança, talvez a mãe tenha percebido a primeira ligação, como ela chega até a dizer, veja isso e tal, veja essa ligação, eu ia justamente explicar para ela isso e tal. Então a mãe talvez tenha percebido a ligação da primeira afirmativa com a segunda afirmativa, mas não percebeu da terceira, quando ela fala, por exemplo, que Deus criou o mundo. A criança, no fundo, ela está querendo dizer aí que ela sabe sim que o pai transa com a mãe, e que a mãe tem os bebês através desse processo.